Então tudo começa por um viés de crescimento. Então esse viés de crescimento, ele tá em primeiro você desenvolver a sua visão de que o negócio que você vai abrir tem que atender primeiramente uma necessidade ou um desejo da sua audiência. Eu vejo muita gente partindo do lugar que ama fazer tal coisa e que tal ideia vai dar muito legal. Isso pode acontecer de fato, mas a coisa mais assertiva é quando a gente observa a necessidade e o desejo das pessoas, aquilo que já está na vontade delas. Quando comecei a minha jornada, eu tinha muitas ideias do que poderiam ser o meu negócio, do que poderia ser a minha empresa. Porém, quando eu observei aquilo que as pessoas mais amavam, que estavam dentro das minhas habilidades, foi que eu tive sucesso. Eu tentei empreender com várias coisas no começo, mas foi vender plantas, foi começar a vender plantas, que foi o meu primeiro produto. Ou seja, nada muito genial, algo que as pessoas vendem há muito tempo. Então eu comecei vendendo plantas para os meus conhecidos, para os grupos de Facebook. A gente tá falando de 10 anos atrás, então eu também comecei a colocar isso no Instagram, até que eu tive a oportunidade de abrir uma casa de jardinagem. Então, quando eu abri essa casa de jardinagem, ela se tratava unicamente de um ponto comercial que mal tinha um telhado decente, que mal tinha uma fachada decente. Então eu reformei não com dinheiro, eu reformei com habilidades e contatos, certo? Então, a habilidade foi a minha primeira coisa a ser dominada. Então, eu dominei a habilidade de fazer plantas, de fazer mudas, de deixar o produto bem bonito e atraente. Junto disso, eu usei os meus contatos, que eram os meus amigos, para me darem dicas do que eu poderia fazer para melhorar a fachada do meu negócio. Então, a fachada do meu negócio, ela praticamente tá aí para vocês verem, e eu consegui transformar nisso. Pois é. Quando a gente está tratando de um negócio físico, é interessante que ele chame a atenção dos transeuntes, das pessoas que estão passando por lá. O meu negócio tinha uma característica, o meu ponto comercial, ele não tinha uma passagem fluida de pessoas, né? Mas tinha muitos carros que passavam por ali. Então, eu tive a ideia de pintar de cor de rosa fúcsia, né? A indicação de um amigo meu que era designer, que ele disse, olha, você vai inclusive em tal loja fazer a manipulação dessa cor. Eu lembro que a lata de tinta foi uma coisa entre 60 e 80 reais e eu fiz uma fachada que chamava a atenção de qualquer pessoa que passava pela frente de carro. E assim as pessoas paravam de carro e compravam os meus produtos. Mas para alugar esse local, eu contei com a minha capacidade de comunicação, que ainda não era tão elaborada, inclusive a minha dicção não era a melhor dessas coisas. Eu posso até mostrar um dos meus primeiros vídeos. E para isso, existe plantas de ambiente interno. Então, se por exemplo, você tem um jardinzinho de inverno, pergolado, para vocês terem ideia. E assim, eu falei com a dona do ponto e aluguei o local. Tudo que eu tinha para alugar esse lugar era o quê? Um cheque especial que eu utilizei para fazer o pagamento do primeiro aluguel. Só que eu tinha muitas coisas de valor ali. Eu tinha um jardim cheio de plantas, porque eu amava plantas, foi uma habilidade que eu desenvolvi ao passar do tempo. Eu tinha muitos amigos que me deram dicas e me ajudaram a conhecer, inclusive fornecedores, pessoas que conheciam donos de outras casas de jardinagem, outros fornecedores de plantas. Enfim, eu quero trazer para vocês a coisa de, depois que você identifica uma oportunidade, um produto, uma habilidade, que você encontra o desejo do público para aquilo, muitas portas vão se abrindo. Então eu fui fazendo conexão com fornecedores que passavam pela frente da minha loja e viam que ali era um lugar que vendia planta. Eu colocava 11 caixotes de planta na porta da minha loja. Qualquer pessoa que passasse por lá ia ver o contraste de planta com fundo roxo, sabe? Então, foi sim um case de sucesso meu. E eu levei isso para vários eventos de marketing, vários encontros de empreendedorismo, falando sobre isso. Participei de muitos eventos. E
eu pude ter os meus primeiros faturamentos significativos. Eu cheguei a fazer R$ 600 no dia, cheguei a fazer R$ 1.000 no dia. E até essa etapa, o que eu tive que dominar até essa etapa? Abrir um CNPJ, uma empresa, entender o que eu podia estar precisando do ponto de vista de contabilidade, né? E principalmente eu não tinha dinheiro de pagar um contador. Então eu aprendi muitos dos recursos que uma pessoa que tem um MEI, um CNPJ MEI, precisa aprender, certo? Então eu aprendi técnicas de marketing e vendas testando. Eu também aprendi a vender no ato de negociar. Eu aprendi a conduzir o ato de venda, a técnica da venda, o atendimento. Eu aprendi processos de pré-venda e pós-venda, entende? Então, olha quantas habilidades, quantas coisas eu tive que aprender apenas para ter uma pequena casa de jardinagem. Mas eu comecei do zero, eu não fui apadrinhado por ninguém. Eu fui aprendendo conforme as demandas do negócio e isso foi muito, muito desafiador. A palavra é essa, porque a gente não aprende essas coisas na escola. Eu cheguei, inclusive, anos atrás, a ter feito um curso de administração e, na prática, abrir uma empresa, gerir uma empresa, ter relacionamento com o fornecedor, encontrar fornecedor, desenvolver precificação, saber exatamente quais impostos pagar, como fazer uma emissão de uma nota fiscal. Gente, eu estou falando disso do operacional de uma empresa. A gente não aprende no curso superior de administração, organizar a questão do preço em relação às taxas da maquineta, a gestão financeira de uma empresa. Tudo isso você não aprende em escola, em faculdade. Se você tiver amigos empresários, ninguém vai praticamente parar o tempo para lhe ensinar tudo, porque é um universo. Então eu fui aprendendo cada uma dessas coisas até chegar nessa casa de jardinagem. E aí eu fiz o meu primeiro faturamento de R$ 10.000, começando do zero. E o que é esse começar do zero, né? O começar do zero é eu tendo que cuidar da minha mãe, que era acamada, que tinha AVC, que tinha diabetes, ou seja, ela demandava muito cuidado meu, eu tinha muitos custos para cuidar dela, e ela foi o meu começar do zero. Foi o fato de eu não poder simplesmente continuar meu curso de graduação pelo simples fato que eu precisava muitas vezes me afastar durante 15 dias para cuidar dela. E aí eu deixava provas que eu perdia a disciplina, a cadeira. Eu consegui um emprego na prefeitura e eu precisei colocar um atestado de mais de 15 dias para também ficar com ela num hospital. Então, assim, não era só uma pessoa idosa, minha mãe também tinha esquizofrenia, então ela tinha muitas crises e psicoses que eu precisava ficar com ela, precisava fazer isso. Então, assim, apenas tendo uma empresa que eu poderia, se eu precisasse a qualquer momento fechar tudo e não ser demitido, eu teria alguma chance. O meu começar do zero foi abandonar uma faculdade para cuidar da minha mãe, foi pegar do cheque especial porque eu não tinha dinheiro para alugar o ponto comercial, foi acreditar em mim como mais ninguém, foi feito um doido chegar nos meus amigos e dizer: vou abrir uma casa de jardinagem, me ajuda, estou com você, e fazer isso dar certo. O meu começar do zero, ele veio com muita coragem, muita certeza, tanto que eu profetizei isso, que um dia eu iria chegar e ia gravar sobre isso. Eu ia estar nesse momento falando sobre essas coisas. Pensei em fazer um diário pessoal, então eu vou começar a gravar minha saga. Para dizer a vocês que sim, é possível abrir um negócio, se desenvolver, ter experiências que ninguém jamais imaginou. Eu tive nos melhores lugares, eu já tive com pessoas que eu nunca imaginei que eu estaria. Eu tive todos esses privilégios e essa oportunidade devido à possibilidade de empreender. Então, do zero até entender que ter um CLT, um emprego, não daria para eu cuidar das pessoas que eu amava, não me permitiria ter tempo e recurso necessário, né, me fez abrir minha primeira empresa, que foi essa casa de jardinagem.
Anteriormente eu tinha testado alguns negócios, mas a empresa mesmo, com estruturação, com aprendizado, foi tudo nessa casa de jardinagem. Então daí eu saí do zero aos 10 mil reais, fazendo primeiro a venda de um produto de ticket baixo. Até compreensão de produto é interessante fazer. Eu aprendi também como gerar código de barras, tudo, porque eu estava criando um produto e eu estava colocando ele no mercado. Então há muitos aprendizados aí específicos. Então se você quer aprender esse passo a passo dessas estruturas, desse checklist para se ter uma empresa, eu estou deixando aqui o manual de modelos empresariais. Isso é o beabá de todo mundo que quer ter uma empresa um dia, entender quais os procedimentos, os processos que ele precisa estar dominando, desde organização, desde precificação, desde esses detalhes para pontos comerciais, desde marketing, desde estratégias para crescimento, conexões, enfim, coisas que a gente não aprende por aí. Eu não estou falando de eu vou ensinar você a ser rico. Não, eu estou falando o seguinte, de modelos empresariais, tudo que você quer ter uma empresa, você precisa compreender, você precisa entender. Meu segundo momento foi quando a pandemia chegou. E junto com a pandemia, eu fechei minha casa de jardinagem, só que eu já tinha a estrutura de marketing muito consolidada na minha empresa. Eu já tinha relacionamento com meus clientes, eu já tinha estratégias de pré-venda, venda e pós-venda que me garantiu estar com os meus clientes apesar da pandemia. Então a minha empresa continuou se desenvolvendo apesar da pandemia porque eu tinha entendimento desses processos comerciais. As implementações comerciais necessárias eu fiz todas para que meu negócio se permanecesse na pandemia e eu atendi todos os meus clientes e estruturei uma coisa que ainda não estava sendo uma necessidade anterior. O processo de entrega dos meus produtos, que apesar de eu fazer entrega dos meus produtos convencionalmente, eu tive que desenvolver logística para isso. Então, ao fazer isso, eu comecei a escalar minhas vendas. E comecei a criar mais vídeos, comecei a criar mais material, para ter mais relacionamento e contato com os meus clientes, estruturei um marketing, e aí com isso, eu comecei a vender produtos no e-commerce para todo o Brasil, no nicho de jardinagem. Eu comecei a fazer vídeos, esses vídeos eles tinham ofertas diretas para os meus produtos, as pessoas compravam produto em detrimento do vídeo, e aí tinha toda aquela logística de entrega, de acompanhamento do pedido, de relacionamento com o cliente. Tudo isso é algo extremamente importante para uma pessoa que está nesse mundo de empresa. E aí que eu comecei a ter um produto não mais de ticket baixo, que era uma planta de 10, 20, 30 reais, um vaso de 10, 20, 30 reais. Agora, no e-commerce, eu estava vendendo produtos de valor agregado, que tinha uma percepção de valor no mercado, onde eu poderia estar cobrando mais. E aí, 247 começou a ser um novo preço praticado por mim. E com isso, eu consegui faturamentos de 20 mil, 30 mil, 40 mil reais no decorrer de fases do meu negócio, utilizando o marketing, utilizando o processo de vendas online. Até aí vocês podem observar que eu entrei numa segunda fase, numa outra fase, onde eu estava vendendo não só de forma física, mas também estava vendendo e-commerce. Eu estava vendendo online esses meus produtos físicos. E vem aí toda uma logística de transporte, com transportadora, logística de preços a serem praticados para garantir a margem de lucro, apesar dos custos de frete. Então tudo isso também foram ferramentas que foram implantadas, que foram compreendidas para fazer a manutenção do meu negócio nessa fase. E aí, com o final da pandemia, eu comecei a orientar muitas pessoas sobre marketing, sobre vendas. Então, quando eu ia em algum serviço, quando eu ia fazer a aquisição de algum produto, ou até mesmo na comunicação com os meus clientes de planta, eu entendia os negócios deles, eles conversavam comigo, eu dava algumas dicas, e aí eu comecei a aquisitar os meus primeiros clientes
deem serviços de implantação comercial, implantação de estruturas de vendas online. E aí eu comecei a prestar esse serviço de valor agregado com um valor ainda mais elevado. Então, se no começo eu fazia produtos que me fez alcançar meus primeiros 10 mil reais, nesse momento onde eu vendo produtos por e-commerce e vendo serviço para outras empresas aqui na minha cidade, para outros profissionais que eu encontro, eu começo a fazer a minha jornada dos 10 mil aos 100 mil reais. E neste momento, outras habilidades foram necessárias serem compreendidas para a prestação desse serviço e outros processos de vendas, outros processos empresariais foram entrando e fazendo parte dessa minha jornada. Então, prestando serviço para essas empresas, eu comecei a atender várias redes de combustíveis, redes de farmácias, redes de clínicas odontológicas, clínicas médicas, hotéis. Eu tive clientes que chegaram à marca de 10 mil vendas em detrimento das minhas estratégias e implantações comerciais de pré-venda, venda e pós-venda. E tive o prazer de receber como hóspede ontem aqui, Breno, né? Esse cara que é o gênio da internet. Semana passada, eu acho, bater a meta de 10 mil clientes. Isso através desse trabalho que ele faz. Eu sou grato demais a isso e super indico. Esse cara é um profissional. Isso tudo foi uma jornada de aprendizado que eu iniciei vendendo planta para as pessoas, fazendo os meus primeiros vídeos aqui na internet, evoluindo passo a passo. E com essa evolução, eu quero estar trazendo para você que se eu conseguir mudar totalmente a minha vida, mesmo cuidando da minha mãe, você também pode. E atualmente, a minha vida continua expandindo, continua crescendo. Eu vivo num lugar confortável, eu acesso novas experiências, eu conheço pessoas de outros países, vou em restaurantes que eu tenho experiências muito prazerosas, eu vou para hotéis das quais eu vejo o que eu quero trazer para minha casa. Muitos desses lugares, eu olho a decoração, eu olho como o conforto que lá tem e eu tenho um prazer de trazer para a minha realidade. Eu tenho um prazer de trazer isso para a minha vida. Então, mudar a vida é uma coisa que não tem preço. Você ir para lugares onde você é bem tratado, onde você pode escolher o que quer, você escolher os seus clientes, você escolher o horário que você vai trabalhar, é uma coisa que eu desejo a todo mundo que entra nessa jornada de empreendedorismo. E a única coisa que é única para todos os empreendedores é se tornar um empresário. É se tornar um empresário estratégico. É se tornar um empresário que entende os processos de venda, de crescimento de uma empresa, entendendo os impostos, entendendo as estruturas, entendendo sobre contratação. Então tudo isso desse mundo empresarial, eu fiz questão de estar gravando para vocês que existe. Não é só mudei de vida do dia para a noite e do dia para a noite eu tenho muitos dinheiros na minha conta. Não, são processos, são técnicas, são habilidades e tudo isso eu estou deixando gravado para vocês. Tanto nessas dicas e nesses momentos de diálogos que a gente tem aqui, inspiração de cada momento meu, mas também essa parte técnica, esse modelo empresarial. Eu estou deixando um link na descrição aqui para quem quiser o acesso a isso. É algo extremamente acessível para que você tenha as ferramentas de entender o que sua empresa, o seu negócio precisa. Ele é ideal para quem é MEI ou quem quer se tornar MEI, para quem é um profissional autônomo, uma manicure, um cabeleireiro, para uma pessoa que já tem uma pequena loja, para uma pessoa que já tem uma loja, já tem um CNPJ, mas está se sentindo travado. Tem muitas coisas que podem ajudar vocês. E não só isso, para quem está principalmente no processo de crescimento, porque às vezes o gargalo do seu crescimento está em um processo que você não dominou ainda. E você acha que a solução é uma, mas na verdade é em outra estrutura empresarial. É em outro conjunto de habilidades que está a solução do que você precisa. Então um exemplo disso era uma empresa que eu fiz o atendimento e ela tinha muita dificuldade
de aquisitar novos clientes. E apesar dela estar nas redes sociais, criando conteúdo, contratando agência, tinha dificuldade de aquisição de clientes. Então eu trouxe para elas a compreensão de público, de onde de fato estava o público, para essa empresa conseguir acessar o público certo e fazer uma busca ativa dos seus clientes. Então imagina esse poder nas suas mãos, de saber exatamente onde está o seu cliente para acessar ele. Isso tudo são técnicas, isso tudo são coisas que quem está na prática e quem já passou por transformação real, e não esses guruzinhos, pode estar trazendo para vocês. Então eu espero ter inspirado vocês, ter trago o caminho das pedras, mostrando para vocês que, apesar de eu trazer com muita alegria, um caminho muito lúdico, todas as minhas experiências e como esse mundo novo que eu fui tendo acesso me transformou, eu quero trazer para vocês essa clareza desse processo que é você começar do zero e realizar os seus sonhos. A gente tem uma empresa para que a gente possa ter liberdade. Então, espero ver vocês lá do outro lado. Tem o link na descrição do seu acesso a esse lugar nosso. Esse lugar que você vai aprender com clareza, com facilidade, com muita alegria, onde eu vou estar lá sendo o seu companheiro de jornada, porque eu fiz essa promessa para o Breno de 10 anos atrás. Eu cheguei e disse a mim mesmo, um dia eu vou descobrir tudo que tem por trás desse mundo dos negócios e vou mostrar para todo mundo ver, porque eu vou conseguir e todo esse caminho vai estar trilhado, mostrado e documentado. Tudo que for necessário em relação a essa parte mais burocrática, eu vou mostrar para todo mundo entender que não é só esse monstro que a gente vê, essa coisa complicada. Eu vou conseguir, vou mostrar de forma fácil. Bem, seja bem-vindo a esse nosso lugar. Acompanhe esses vídeos porque eles vão transformar vocês. Eu transformei a minha vida para poder transformar a várias outras pessoas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou? Valeu!